Pessoal, professora Letícia Lobos, da disciplina de redação, das turmas do primeiros anos A, B, C, D, manhã e tarde, primeiros anos G e H, certo? Então, assim, é um prazer estar com vocês nesse ano letivo de 2021, iniciando aí nosso ano letivo com as aulas remotas ainda. E essa é a nossa primeira videoaula do ano, certo? Vocês podem ver aqui na tela, gênero do discurso. Já quero dizer para vocês que esse gênero do discurso vai ser o nosso primeiro conteúdo do nosso livro didático. É o nosso primeiro conteúdo a ser abordado, a ser trabalhado no nosso primeiro semestre, no nosso primeiro período do ano letivo, ok? Já quero dizer para vocês que o livro de português que vocês receberam também serve para as nossas aulas de redação, tá certo? O nosso livro de português ele é completo, tanto tem os conteúdos de gramática, como os conteúdos de literatura, como os conteúdos de redação. Eles são divididos lá bem direitinho. A nossa parte de redação sempre vai ser a parte roxa, a parte lilazinha do livro. Vocês podem observar lá depois que tem marcado lá em várias cores. Roxo, verde, verde claro, verde escuro. Isso aí é que vai dividir o nosso conteúdo do livro, tá certo? E o de redação é na parte lilazinha, tá bom? Nas nossas aulas no Meet, eu vou estar mostrando para vocês detalhadamente por que isso, né? No início dessa aula, dessa videoaula. É porque quando é presencial, os alunos eles perguntam logo, mas a gente nem tem livro de redação? Tem, é o mesmo livro de português de vocês, tá certo? Então, para introduzir aqui o gênero do discurso, eu fiz uma pergunta. O que é? Os gêneros do discurso, na verdade, são textos formais, textos informais, textos verbais, textos não verbais, textos visual, textos didáticos, poema, texto literário, textos de diferentes ramos do conhecimento. E que cada esfera destas produz seus repertórios de discursos relativamente estáveis. O gênero do discurso. Então, resumindo, é tudo aquilo que se escreve. É qualquer texto escrito, seja ele formal, informal, verbal, não verbal, enfim. Resumidamente, é isso, tá certo? Não dá para colocar bem resumidamente, em forma de tópicos, as características, porque como os gêneros são vários gêneros e existem várias maneiras de se discutir, de se falar, de se expressar, de se expor, então são muitas as características. Se eu for colocar de cada texto, de cada gênero uma, né, não ia terminar aqui. Então eu coloquei 2 pontozinhos, onde diz que produzimos e lemos em todos os momentos da nossa vida textos escolares, literários, jornalísticos, pessoais, oficiais, e ainda reconhecemos em cada um as suas características próprias. Quer dizer que cada tipo de texto possui sua característica, sua forma, sua materialidade, né? Foi o que eu acabei de dizer. Então, por isso, tá certo? Não tem assim detalhadamente, sucintamente cada característica, porque vai depender do texto. E cada texto tem a sua particularidade, não é verdade? A estrutura de determinado tipo de texto pode ser mais flexível ou menos. As mais flexíveis a gente chama de quê? De textos informais, né? Que pode ser o quê? Uma carta para a mãe, um bilhete que escrevemos escondido durante uma aula chata, por exemplo, um debate, um bate-papo, um bate-papo na internet ou a fala corriqueira entre as pessoas, né? Já aos textos menos flexíveis, que são mais rigorosos na sua estrutura, chamamos de textos formais. Por exemplo, né? Quem são eles?
Relembrando aqui, ó, são os ofícios, declaração, solicitação, contrato e etc e tal, né? Os textos literários, os científicos, os jornalísticos, etc. Então, dois tipos de textos, os formais e os informais. Na verdade, pessoal, só enfatizando aqui um detalhezinho muito importante, vocês que estão chegando no ensino médio, né, primeiro ano do ensino médio, vocês já viram isso aqui em algum momento do Fundamental 2 de vocês, né? Para ser mais sucinto, ali no nono ano de vocês. Quando vocês chegam aqui no ensino médio, na verdade a gente só revisa, a gente só complementa, a gente só se aprofunda em determinado assunto. Então, na verdade, esse gênero de discurso, vocês já trabalharam isso aqui, ó, no Fundamental de vocês todinho, o ano inteiro, a vida toda, tá certo? Aqui a gente só vai aprofundar o assunto. Então, vocês já sabem que existem textos formais e textos informais. Informais, aqueles que a gente fala naturalmente, como um bilhete para a mãe, como aqui um bilhetezinho que a gente fala ali com o colega em sala de aula. E aí é muito diferente eu falar assim quando eu quero colocar. É muito difícil não, aliás, nem se pode, né? Nem é correto, nem é viável se falar assim quando você vai escrever, como foi dito aqui no final, uma declaração, um ofício, um contrato, enfim, né? Tá certo? Definições básicas, definição básica, também coloquei 2 pontinhos, porque são inúmeras. Os gêneros são, portanto, que formas de enunciados produzidas historicamente, que se encontram disponíveis na cultura, como notícia, reportagem, conto, aí esse conto pode ser literário, popular, maravilhoso, de fadas, contos de aventuras, enfim, né? Romance, anúncio, receita, médica, receita culinária, tese, monografia, fábula, crônica, cordel, poema, repente, relatório, seminário, palestra, conferências, verbete, parlenda, adivinha, cantiga, anúncio, enfim, panfleto, sermão, entre outros. Se a gente for colocar aqui todos, né, a gente passa o dia falando aqui das formas de textos, de enunciados. Os gêneros se caracterizam pelos temas que podem vincular por sua composição e marcas linguísticas específicas. Assim, não é qualquer gênero que se serve para se dizer qualquer coisa, né? Em qualquer situação comunicativa. Eu até coloquei o exemplozinho para finalizar a nossa videoaula. Se alguém pretende discutir uma questão polêmica, como por exemplo a descriminalização das drogas ou a pena de morte, então se você quer discutir sobre isso, vamos falar aqui sobre a pena de morte, qual a sua opinião, qual a sua visão, o que você acha? Você vai estar escrevendo aqui um artigo de opinião, né? E o gênero que pressupõe a argumentação a favor ou contra questões controversas, mediante a apresentação de argumentos que possam sustentar a posição que se defende e refutar aquelas que forem contrárias àquilo que se defende. Contrárias àquilo que se defende. Então, toda vez que você vai se expressar, né, dar a sua opinião, receber pontos positivos, pontos negativos, enfim, cada um tem o seu pensamento, né? O seu conceito de determinado assunto. Então, você está escrevendo ali um artigo de opinião. Então, para cada situação existe um gênero específico. Outro exemplo, se a finalidade for relatar um fato ocorrido no dia anterior, certamente você está fazendo o quê? Contando uma notícia, né? Relatando uma notícia. Deverá ser o gênero escolhido. Se o que se pretende é orientar alguém, então eu quero aqui orientar você a determinada situação, determinado local, né? Você vai estar fazendo o quê? Um manual, tá até aí em negrito, tá certo? E assim vai, meu povo. É porque a gente não sabe separar, mas a gente conhece todos eles. E aí, na hora de separar, às vezes é que surgem as dúvidas, né? A pergunta, será que é esse, será aquele? Porque às vezes tem uns bem parecidos, enfim, faz parte, é normal e natural, né? Tá certo? Se a intenção for apresentar algum ensinamento por meio de situações exemplares, né, colocando animais como protagonistas para representar determinadas características humanas, né, quando a gente coloca animais com características, né, animais que vão representar aí vidas humanas, por exemplo, quem é que faz isso? Qual é o gênero, né, que trabalha dessa forma? É a fábula.
certo? Então, para cada situação existe um gênero específico. Cabe a nós sabermos separar, sabermos dividir, sabermos diferenciar. E é normal sempre termos dúvidas, às vezes esquecer, às vezes trocar, porque a língua portuguesa ela é complexa e os gêneros textuais, então, nem se fala, tá certo? Então, assim, para finalizar a nossa apresentação, deixa eu só voltar aqui a nossa... Essa foi a nossa primeira videoaula, tá certo? Nosso primeiro período do ano letivo. Nossa aula no Google Meet eu vou estar apresentando direitinho sobre o nosso livro. E esse conteúdo, pessoal, já é o primeiro do livro, que nós já... Daqui a alguns dias nós já estaremos marcando a nossa primeira atividade relacional ao livro, que é desse conteúdo, tá certo? Que eu tô aqui gravando para vocês. Então, eu esqueci de falar no início, mas por favor, vocês que são do primeiro ano, estão chegando no ensino médio, estão chegando na nossa escola, Júlia Alencar Fontinelli, não se esqueçam de se inscrever no canal, já conecta, tá certo? Deixar o link de vocês, isso é de suma importância, é essencial, fundamental, tá bom? Aguardo todos vocês lá assistindo a nossa aulinha de redação, para que possamos juntos termos um bom desempenho, tá bom? Então, um beijão, um abraço e até a próxima.